Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar, colocar esse tempo diante de Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo testemunho do Fernando. Obrigado por essa agenda que o Senhor tem para nós aqui nesse dia. Nós sujeitamos nosso coração ao Senhor. E nós vamos ouvir aqui um pouco da revelação que o Senhor tem dado para os teus filhos. Nós queremos ouvir isso. A revelação que o Senhor tem dado a eles, despertar esse ensino que eles receberam de outros e que nós queremos nos colocar como homens e mulheres idôneos, que receberemos esse ensino, esse testemunho, e a partir desse testemunho replicaremos, multiplicaremos a outros, a discípulos que o Senhor tem nos confiado. Toma-nos, pois, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso acordo é o seguinte, são 3h20, a minha ideia é dar 15 minutos para cada um de nós poder compartilhar, e como o pastor Paulo é mais velho, eu queria dar a ele um pouco mais de tempo. O que vocês acham? Vocês estão de acordo? Então, eu queria dar aí 20 minutos para o pastor Paulo e o Pedro e o Daniel poderem falar em 15 minutos cada um. E depois a gente volta numa rodada de perguntas, tá bom? A nossa ideia é encerrar esse ciclo aqui às 4h30 da tarde, com um café que vai ser servido para a gente fazer um intervalo e voltar às 6, ok? Pastor Paulo. Boa tarde, muito obrigado aí a oportunidade, obrigado a presença. Com certeza eu daria meus 20 minutos para eles aqui, 10 para cada um, que eu tenho certeza que a gente vai ter água muito mais fresca e testemunho muito mais vivo daquilo que Deus está fazendo hoje em dia. Bem, eu não vou dar um estudo bíblico, nem vou pregar, hoje à noite eu vou fazê-lo, mas eu vou compartilhar um testemunho de liderança, um testemunho de pastor, aquilo que eu tenho vivido de lutas e de vitórias, não é? Eu me formei na faculdade com um chamado para ser pastor, não tive coragem de encarar naquela época. Queria muito casar, estava apaixonado, precisava ganhar dinheiro para sustentar minha casa. Eu já namorava há 4 anos e meio, se eu ainda fosse depois ir para o seminário, né? Eu não podia parar a engenharia no meio. Eu casei, meu pastor falou, trabalhe um tempo como engenheiro, e se Deus tem mesmo chamado para você, nada vai demovê-lo. Comecei a trabalhar assim na engenharia, mas logo trabalhando, o chamado de Deus ali, né, me incomodando. Um dia eu decidi dizer sim para o Senhor e deixar de lado a preocupação, o medo e tudo mais. Eu confesso a vocês, irmãos, que nenhuma vez, eu garanto, eu dou diante de Deus esse testemunho, eu não preocupei que o engenheiro ganha mais que um pastor. Eu não pensei que a carreira de um engenheiro é mais promissora ao final da sua vida do que a carreira de um pastor. Eu poderia deixar uma herança para os meus filhos. De maneira nenhuma, eu fugia do ministério pastoral, porque eu reconheci, tinha plena consciência, que eu não tinha a menor capacidade para ser um pastor. Eu não tinha capacidade de preparo, não tinha capacidade teológica, e mais do que tudo, eu conhecia minha vida íntima, minhas fraquezas, e eu não acreditava e não tinha certeza de uma unção de Deus na minha vida para ser pastor. Então eu falava, eu vou ser uma porcaria, eu vou atrapalhar a igreja, e não tinha jeito nenhum. E eu fugia de toda maneira, não é? A grande virada que aconteceu na minha vida não foi minha formação teológica, minha formação ministerial, não foi o pastor que me discipulou para valer. A grande sacada na minha vida, onde tudo começou, foi uma profunda experiência com Deus. Porque eu aceitei o chamado, eu comecei como um pastor auxiliar, mas tudo ia de mal a pior. A igreja entrando numa crise, a igreja que já tinha chegado a ter 500 membros, agora estava perdendo membros, as pessoas indo embora. Nosso culto de domingo de manhã, que era o culto mais frequentado, tinha 50 pessoas, chegou ao cúmulo de eu ter que tocar violão no louvor, no culto. Aí você imagina uma igreja no fundo do poço, porque eu não sei tocar violão, eu não toco uma nota. Então eu fazia algum barulho, os outros faziam um barulho pior do lado de lá,
E é óbvio que o povo fugia, não é? Tem um esvazia a igreja maior do que o pastor tocar violão sem saber tocar, cantar com essa voz que eu tenho, depois pregar sem ter mensagem. A igreja era um caos, né? Então nós enfrentamos uma crise muito grande. Mas esse desespero, e por isso que eu gosto de ver pastor desesperado, eu gosto de ver pastor passando aqueles períodos difíceis, onde as coisas não dão certo, onde na família a crise instala, quando a igreja esvazia, quando a gente percebe frieza. Sabe, irmãos, ia chegando no sábado, eu começava a ficar nervoso, porque, sabe, ia chegar o domingo, e eu teria que pregar uma mensagem. Eu não tinha mensagem, eu não tinha uma pregação, parecia que o céu era fechado, Deus não me falava. Eu virava a Bíblia para cá, eu falava, como é que esses pastores pregam? Aí o que eu fazia? Eu ia pegar um livro com esboços de pregações, então eu ia nas livrarias, comprava, e eu ficava escolhendo um deles. Mas aí eu tentava preparar, eu falo, como é que um cara pregou isso aqui? Não tem nada. Eu achava que não tinha nada, era um esboço sem recheio. Não era o problema nem do esboço, nem da igreja, aqui ó. Mas aquilo me levou a uma busca de Deus muito grande, a uma busca desesperada. O ano de 95, 96, eles nem eram nascidos, 97, meu Deus, esses anos eu estava assim, agonizando, a igreja esvaziando, pessoas indo embora. Numa reunião, 110 vieram à frente e pediram desligamento da igreja. Eu falava, meu Deus. Meus amigos me chamavam e falavam assim, vem embora com a gente, tem uma igreja ótima ali. Eu falava assim, eu sou o pastor, cara. Não, mas vamos embora. Então, nesse momento, sabe, um dia, uma agência de turismo falou comigo assim, você não quer montar um grupo para ir para Israel? Eu falei, como é que eu vou montar um grupo para Israel? Não, tira férias e tal, e a gente faz um grupo. Você acredita que eu caí nessa? E fui num grupo para Israel. Fomos em 20 pessoas para Israel, ganhei minha ida grátis e fui. Sabe que lá no fundo eu falei assim, eu acho que em Israel eu vou encontrar Jesus. Porque no Brasil ele não estava. Em Belo Horizonte, Jesus mudou de lá. Porque eu bati em todas as portas. Eu falei, ele deve ter ido para Israel. E eu fui para Israel. E quando eu cheguei, quem já foi em Israel sabe que a gente vê assim, a gente tem aquela maravilha, mas uma certa decepção. E eu falei, meu Deus, onde eu vou achar Jesus aqui? E eu lembro direitinho que talvez o auge do meu desespero, nós fomos com um grupo bem cedinho para o Monte das Bem-aventuranças, não é como é hoje, a gente podia andar à vontade, e nós fomos bem cedinho, estava assim o dia raiando, e a gente foi lá para um canto, e eu preguei uma palavra, eu falei sobre o leproso de Mateus capítulo 8, Jesus prega aquele sermão, aquele sermão espetacular, o sermão da montanha. Ele fala dos princípios mais extraordinários, e o capítulo 8, quando ele encerra o sermão, diz assim, e Jesus descendo do monte, um leproso estava ali. Quando eu comecei a pregar para os outros, eu falei assim, sou eu o leproso. E eu falava assim, eu tenho que subir no monte. E eu estava entendendo que eu achava que eu teria que subir no monte. Sabe o que mudou minha vida? Foi quando eu li que Jesus desceu. Ele pregou o padrão mais extraordinário de vida cristã, amar, perdoar, poder e reino de Deus, só que ele não ficou lá dizendo, quem der conta chega aqui. Ele desceu e foi para um leproso, e o leproso falou, Senhor, me purifica. Ele falou, claro. Ali naquele lugar, eu me ajoelhei e falei, Deus, estou tomado de lepra. Eu não consigo ser pastor, eu não consigo te servir, eu não tenho unção, eu não tenho nada. Eu estava orando ali no chão, numa pedra, e o meu grupo estava espalhado, e nós espalhamos, eu estava orando e clamando, e eu estava me arrependendo. De repente, 2 mãos encostam nas minhas costas, e aí minha esposa comigo, eu falei, que carinha, está vendo que eu estou chorando, não é? Mas eu fui falar com ela, deixa eu orar, eu preciso orar. Quando eu olhei, ela estava lá no mesmo lugar, lá longe, não tinha ninguém. Aí eu falei, foi uma sensação, voltei, comecei a clamar ao Senhor, Senhor, sou um leproso, tem misericórdia. E a mãozona, nessa hora me queimou todo.
me queimou todo. E eu sentisse uma visitação de Deus. Eu senti Deus dizendo para mim assim, eu quero te usar. Leproso mesmo, não é? E eu entendi que eu não precisaria subir lá, que Ele viria para me capacitar, e se precisar me levar nas costas, mas quem me faria atingir o que Deus queria era a graça do Senhor. Foi ali, irmãos, que a coisa mudou, porque eu voltei de lá, assim, profundamente impactado. Isso era outubro de 96. Quando eu chego em casa, a sogra desse cara aqui, ó, não é? A sogra desse cara vai na minha casa e fala assim, ô Paulo, ninguém está aguentando mais você, está ruim demais. Ninguém está aguentando, a igreja vai fechar. Então eu conversei com meu marido e nós resolvemos te dar um presente. E está aqui, ó, uma passagem aérea, o hotel, e tem até uns dólarzinhos aí dentro para você ir no Canadá. Eu falei, no Canadá, é janeiro agora, tem a conferência de pastores da igreja de Toronto do Avivamento. Eu falei, não, peraí, aquela que todo mundo cai pelo chão, que urra feito leão, aquela igreja daqueles negócios lá dos dentes de ouro, então, não vou nunca, ela só tem doido, só tem maluco. Olha o Batistão falando aí, né? Mas não vou mesmo. Falei assim, olha, Deus moveu o nosso coração para te dar isso aqui. Se você quer ir, vai, não vai? Ó, está aqui. E o meu marido vai também, que ele está pior que você, está precisando também. Mulher faz sempre essas coisas, né? Bem, eu falei, eu não vou. Ela falou assim, você faz o que você quiser, pode jogar no lixo e tal. Bem, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Chegou janeiro, né? Era o dia da viagem. Acordei cedo, peguei, enchi minha mala para ir para o clube, peguei as boias das meninas, e minha mulher olhando para mim, falou assim, onde é que você vai? Eu falei assim, eu vou para o clube. Você vai viajar agora para o Canadá. Eu já falei que eu não vou. Aí ela, para o quarto, vamos conversar. O dia que a mulher fala, para o quarto, vamos conversar, eu falei assim, olha, as meninas estão ouvindo, hein? Aí nós entramos no quarto e ela falou assim, você está com medo de quê? Você está fugindo de quê? Tem 3 anos que eu vejo você gemendo aqui, pedindo para Deus. Você disse que Ele te tocou lá. Você chega, tem uma passagem para você ir. Você está com medo de quê? Eu falei com ela assim, eu tenho medo desses movimentos. Eu tenho medo de me perder. Eu tenho medo. Ela falou assim, você não acredita em Deus? E ela falou assim, estou fazendo a sua mala, toma banho correndo. Eu vou te deixar no aeroporto. Bem, eu fui. Fui para Toronto. Se eu contar o que tem, o que eu vi lá, vocês não deixam eu pregar hoje à noite. E se eu contar o que aconteceu comigo, vocês não deixam eu pregar lá. Sabe, Deus me tocou lá de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, não é? Deus me tocou. A conferência aconteceu, todos os pastores que depois se tornaram grandes amigos, encontramos muitas vezes, vários amigos, estavam lá e eu vendo tudo, e gente caindo, e leão rugindo, e gente voando, gente nadando no carpete, mulher de noiva rebolando. Vocês não têm ideia do que é. Olha que eu conto, hein? Nós éramos pastores do mundo inteiro, todas as nações, eu era o único brasileiro, não tinha mais nenhum do Brasil. Quando falava Brasil, só eu lá. Mas estava acabando a conferência, eu lá no cantinho, enorme, um salão enorme, 7.000 e tantas pessoas lá, uma adoração. A Darlene da Hillsongs, né, lançando aquela música, né, que se tornou sucesso, Aclame ao Senhor, toda a terra. Todo mundo pela primeira vez tinha acabado de compor aquela música, ela uma menina lá cantando, e a igreja no chão, uma glória, mas no final estava na hora de eu ir embora, quase na hora de eu ir embora, não tinha acontecido nada. E aí, uma senhorinha me viu lá, saiu daqui, não é? Ela já estava quase fazendo 80 anos, ela usava redinha no cabelo. Sabe aquela redinha, que é coisa assim, um cabelo pintado de cinza com uma redinha, coisa mais ridícula. Aí, eu estava fugindo das orações de posição de mão, porque eu via ninguém tomando coisa. Mas ela veio ali e falou assim, o que está acontecendo? Você está triste aqui? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu já sei, você é do Brasil, você é engenheiro, você trabalha, é metal,
Eu falei, sou engenheiro metalúrgico. Eu estou vendo, você trabalha com metal, você trabalha com minério, você está lutando com Deus, você tem um chamado pastor. Começou a falar tudo daquela senhorzinha. Eu falei, hein? Que isso? Aí ela falou assim, não vai embora assim não, posso orar por você? Ô gente, a vovozinha daquela tem perigo? Vai ter algum risco aquela vovozinha? Gente, com aquela redinha. Eu falei, ô tia, claro, ora. Ela pegou de novo meu crachá, Paulo, né? Eu falei, Paulo. E ela falou assim, ela só falou isso. Deus, enche o Paulo do Espírito Santo. Ela encostou aquela mãozinha na minha cabeça. Ô gente, um touro me deu um coice, me mandou na parede, eu não sei quantos metros, eu caí lá. Eu nunca senti uma coisa dessa, um raio caiu do céu. Não era 11 horas da manhã, e eu acordei. Quando eu acordei, não tinha ninguém no salão, ninguém. A luz meio apagada. Parecia que eu estava saindo de uma cirurgia. Eu estava totalmente zonzo, eu vi uma luz lá. Aí fui andando e tinha um vigilante. Ele falou assim, poxa, achei que você ia dormir aí hoje. Porque, eu falei, que horas são? Está de noite, quase meia-noite. Eu não vi. Mas eu vi o que aconteceu lá dentro. Porque nesse período eu sonhei e eu vi um labirinto. Havia um labirinto. E eu já tinha ido na Inglaterra algumas vezes brincar naqueles labirintos assim de folhas. E eu não achava saída, eu estava perdido naquele labirinto, eu não tinha saída. E eu ali desesperado, querendo sair daquele labirinto. E eu falei assim, Deus me dá saída, Deus me dá saída. Eu não conseguia sair. E eu olhava de cima, como se eu voasse assim. Eu me via lá no labirinto, só que o labirinto virava um coração, cor de coração. Só que eu via lá. E Deus falava assim, o seu coração não é íntegro na minha presença. Só isso, ele falava isso várias vezes. Eu falei, Deus, eu sou a pessoa mais correta. Eu nunca toquei numa mulher, eu nunca toquei numa coisa, nunca falei uma mentira. Como eu não sou íntegro? Ele falou assim, não é isso que eu estou falando. Olha, e eu percebi que o meu coração não era inteiro. Ele era todo cheio de paredes. Deus não tinha lugar, Deus tinha um cantinho ali. Mas ele não podia. E eu clamava a Deus, falava, Deus. E ele falou assim, eu preciso de lugar no seu coração. Eu preciso de ter lugar no seu coração, eu não consigo andar. E eu lutando. E Deus me falou, tudo não pode. Falar em línguas não pode, louvar assim não pode. Você é cheio de não podes. Você tem regras, você tem tudo. Não pode, não pode, não pode, não pode. E de querer ser tão correto, eu fui colocando tantas regras que eu dizia, isso não pode na igreja, esse negócio não pode, esse negócio não pode, isso está errado. Eu era o juiz de todo mundo. Só que eu achava que isso fazia mal, assim, o problema dos outros. Não, acabava comigo, porque Deus não tem lugar para fluir. E eu ali, naquela visão, eu falava, Deus, por favor, limpa meu coração. E eu vi aquelas paredes do labirinto caindo, e eu vi um coração. E foi aí que eu acordei. Eu falei, será? Eu sabia que Deus tinha feito alguma coisa em mim. Bem, eu voltei, pregava as mesmas mensagens que eu pregava, mas alguma coisa começou a acontecer na igreja. Olha que maravilha. E aí, irmãos, ali na oração, depois de meses buscando a direção de Deus, não é? O Senhor mostrou para mim pequenos grupos, células. Eu falei, você está doido? Eu estou no melhor que eu sempre quis. Eu estou aqui vivendo um avivamento. E agora, eu vou trabalhar com pequenos grupos. E eu tinha lido, né, e tinha ido lá na Coreia ver, tinha ido na Colômbia ver. Falei, não vou mexer com isso. Aí lá vem de novo o coração. Não. Hoje a gente vai lá na igreja do aeroporto, em Toronto, tem uma igrejinha desse tamanho. Você vai lá na minha igreja, hoje tem uma igreja missionária em várias partes do mundo, se expandindo, plantando igrejas. Sabe por quê? Porque o Senhor derrama o vinho.
vida do Espírito, é nossa obrigação buscar, dar liberdade para o Espírito Santo, mas nós buscamos ao Senhor, mas Ele fala para a gente, constrói os odres. Eu fui descobrir que uma estrutura de igreja baseada em pequenos grupos, onde cada crente é um ministro, onde a pessoa não é um bancário da igreja, onde ele vai focar naquilo que é a maior prioridade, não é fazer discípulos, e ele vai sentir a responsabilidade, igual eu sentia, daquele estudo que o pastor me deu, não me falar, e de que ele vai ter que chorar no tapete da casa dele, porque a cela está vazia. Ora, se eu passei por isso, se para ser um pastor eu tive que ir diante do Senhor e buscar, como é que eu vou fazer que um crente se torne um crente mesmo, se ele não tem que fazer nada? Se ele não tem a dificuldade de ganhar alguém, de experimentar uma vida transformada? E eu falei, o que eu passei, meus discípulos vão passar. E eles vão liderar uma igrejinha na casa dele, para poder ver que esse estudinho do pastor não fala nada, é vazio, não tem recheio, se eu não chorar diante do Senhor. Então, transformar uma igreja de pessoas que são participantes de culto, dedicados a vários ministérios, mas cujo ministério não exige dele vida com Deus, não transforma. Mas quando nós estamos lidando na vida, no alcançar pessoas, no transformar o mundo, quando nós entendemos que a grande comissão é para nós, e que não é um trabalho de um pastor, mas do corpo de Cristo, que a igreja flui na individualidade de cada um assumir seu ministério, isso revolucionou nossa igreja. E daquela viradinha, né, daquela rampa que já deu, o mover, o avivamento, um pastor mais preparado, isso foi exponencial, quando agora não era um pastor, mas passamos a 100 líderes, 200 líderes, 500 líderes. Eu me lembro o dia que quando nós chegamos a 1.000 membros, eu achava que eu ia ter um infarto. 2.000 membros, eu falei assim, agora eu sou o tal. Hoje eu falo 2.000 é uma areazinha. Quando nós chegamos a 2.000 células, aí eu falei, uau, 2.000 células, agora é ilimitado. E eu quero muito mais. Nós temos mais de 2.000 células, mas eu quero 5.000 células, 10.000 células, 100.000 células. E disso, Deus fez algo tão lindo na nossa igreja, e tão bacana, que outros pastores amigos meus começaram a ir lá e falar assim, o que está acontecendo? Me explique. E eu começava a falar de Toronto, né, das mãos nas minhas costas, e eu comecei a falar que tem que buscar Deus, e eu falo. Minha palavra para você aqui não é sobre método nem nada, mas que você canalize a sua frustração, que você canalize aquele desejo de ser relevante, canalize essa fome, esse desespero para buscar Deus. É incapaz? Pois então clame como aquele leproso, e Jesus desce do monte, Ele vai lá te fazer de novo, te purificar, te limpar, te botar dons, tornar sua carne limpa, é Ele que faz. Mas na hora que Ele pega o improvável, um cara semi-retardado feito eu, e vai fazer um pastor de uma igreja relevante, você tem que dizer, é o Senhor. Só que Ele limpou meu coração para uma mania que eu tinha, a mania de julgar os outros e de dizer não, e de dizer isso não, isso sim, isso não, isso não. Parece Pedro, eu não vou comer isso de jeito nenhum. Se Pedro não tivesse comido, se ele não tivesse ido na casa de Cornélio, e ele não tivesse jogado fora a sua tradição, você lembra, o judeu não podia comer aqueles animais que ele viu, e Deus falou, eu estou mandando você comer, você vai escolher, agarrar numa tradição ou obedecer a Deus? Eu era batistão mesmo, mas eu resolvi obedecer a Deus. Ele falou para eu ir, para eu fazer, então eu faço. E eu joguei tudo fora e me abri. E quando Deus derrubou os muros do meu coração, derrubou os muros na igreja também. É por isso que eu falei com esse cara aqui, não vai acontecer na igreja, não acontecer em você. Sabe, porque isso está na Bíblia, mas isso também está na minha experiência. Então, eu não tenho tempo mais, mas se eu posso, para cada pastor que tão gentilmente vem aqui, para ouvir a gente falar de alguma coisa, eu te diria sobre quebrantamento, um avivamento de algo pessoal, que desencadeia no ministério avivado, que te permite então ouvir com clareza a voz de Deus,
e a direção ministerial que Ele te dá vai prosperar, porque é de Deus. E o Senhor falou comigo, abre os grupos, treina pessoas, muda o seu papel. E eu fico tão feliz, sabe, porque isso era 1998. Hoje nós estamos em 2018, faz 20 anos. E nesse tempo o mundo mudou. Se eu fosse uma igreja de culto, se eu fosse uma igreja bonitinha, esforçada, e achar que esse povo que está aí fora vai entrar aqui dentro para conhecer Jesus, eu estaria perdido. É irrelevância também, você está se jogando no ostracismo, se você não entender que o mundo mudou, os jovens mudaram. Sabe, as escolas entendem isso, e vai lá numa escola, não é nada como era com você. A comunicação entende isso, e olha eles aqui, ó. A Rede Globo entende isso, já sabe que a televisão dele vai desligar, já está indo para a internet. Todo mundo sabe que o mundo está mudando, está correndo para as mudanças. Os bancos, as indústrias de roupa, os carros estão fazendo carro autônomo. E a igreja, aqui, olha a velharia nossa aqui. Nós queremos que o cara venha no culto às 10, no culto às 18. A escola bíblica dominical é só naquele horário, o cara trabalha, nunca pode ir. Hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho escola bíblica todos os dias da semana, todos os horários, em todos os locais, e eu ainda falo assim, que horário você quer? Eu dou aula para você na hora que você quiser. Mas não é isso que o mundo, gente. Aí você fala assim, você tem 2.000 e tantos alunos estudando. Claro, eu dou aula a hora que ele quiser. Mas nós botamos uma agenda, um horário, entendeu? Uma pessoa que precisa aceitar a Cristo, tem que vir domingo aqui, ele suicida e não vem. E nós achamos que ele tem que entrar num prédio metodista para conhecer a Deus. Ele não virá, sabe por quê? Porque na cabeça dele, isso aqui é perigo. Mas nós abrimos a igreja nas casas, e o amigo chama o amigo lá, e das casas ele vem para cá, porque agora ele entende, aquela célula é da igreja metodista. Nós precisamos ver que Deus, não é, Ele está mais do que pronto para isso que está acontecendo. Então, meu testemunho, meu desafio, primeiro, mude você. Segundo, não tenha medo das direções que Deus der para você mudar. Ele sabe o que faz. E se Ele mandar você comer um porco, come com chifre e tudo. Não, pastor, porco não tem chifre. Se Deus mandar um porco com chifre, come ele. Porque, seja o que for, obedeça a Deus. Porque é nesse caminho que vem a unção. É nesse caminho que vem o milagre. É nesse caminho que vem um coração alegre de Deus, dizendo, esse confia em mim, eu posso contar com ele. Porque se nós não temos, não é, confiança em Deus e deixamos o medo nos dominar, nós nunca vamos ver a graça de Deus agindo. Um testemunho só para abençoar a sua vida. Acho que a gente podia orar, né? Que tal? Mas, glória a Deus, como é que fala agora, gente? Eu creio que nessa linha que o pastor Paulo está falando, eu sempre digo que o que uma igreja tem de mais precioso não é o patrimônio que ela possui, os bens que essa igreja pode ter. O que uma igreja tem de mais precioso não são os pastores daquela comunidade, a liderança, as pessoas que congregam ali, mas o que existe de maior valor, de mais precioso, nosso maior bem na vida da igreja é o mover de Deus, é o mover do Espírito. E quando uma igreja perde isso, ela se torna um museu fedendo a passado. Nós temos memórias, lembranças, testemunhos, experiências, mas que não podem nos satisfazer mais. E eu creio que, como igreja metodista, nós somos fruto de um avivamento, de um mover de Deus. Eu brinco que eu fui predestinado para ser metodista, porque eu nasci no dia 24 de maio, que é o dia que nós celebramos, né, a experiência de Wesley, do coração aquecido, que desencadeou todo aquele avivamento e aquele mover que mudou a história da Inglaterra, a realidade daquele povo no século XVIII. E uma vez eu ouvi que muitos desses moveres de Deus, que foram provocados, né, pelo Espírito, esse despertamento espiritual, se resultaram em grandes movimentos.
mas o problema é que muitos desses movimentos hoje se tornaram apenas monumentos, algo bonito de se ver, mas sem vida, algo que tem uma lembrança, um testemunho, uma história, uma memória, mas não tem mais vida ali. A realidade que nós experimentamos lá em Belo Horizonte não foi muito diferente. Como eu disse ontem, essa igreja ela tem mais de 70 anos. E a maioria das igrejas na região de Venda Nova, para vocês terem uma ideia, Venda Nova é um bairro que tem vários subbairros em Belo Horizonte, uns 300 mil habitantes, é uma grande região ali. A maioria das igrejas daquela região foram de pessoas que saíram da nossa igreja local, inclusive uma das maiores igrejas lá que o pastor Paulo conhece, que é a Igreja Batista Central em Venda Nova, um casal que iniciou essa igreja batista, seu Bibiano e a dona Dorcas, era um casal que na sua juventude foram membros ali da nossa igreja local, mas a maioria das pessoas ali que tinham uma experiência com Deus, com o mover de Deus, com o Espírito Santo, eram praticamente expulsas ali da igreja. Então, não havia um espaço e não havia um lugar para que o Espírito pudesse agir e se mover. Mas eu creio que Deus é um Deus de agenda e de lugares, né? E quando eu saí do Rio de Janeiro, fui estudar em Belo Horizonte, numa crise na minha vocação, do que eu iria fazer de fato, eu me converti dentro da igreja metodista aqui no Rio de Janeiro, com 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja metodista da Taquara, na época era o pastor Azoil Zerbinato, e a igreja estava vivendo um grande despertamento espiritual naquela época, e a partir dali, quando eu tinha 8 anos, eu passei a ter uma convicção que eu estava estragado para qualquer outra coisa, que não fosse cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus para mim. Então eu sempre fui um adolescente, um jovem muito envolvido com a igreja local, mas numa crise, terminando o ensino médio, do que fazer, como começar, e também algumas decepções que eu havia vivenciado dentro da estrutura da igreja, eu decidi ir para Belo Horizonte, então, fazer um seminário que tinha uma proposta diferente, com 17 anos, e ali realmente o Senhor me equipou, me instruiu, me trouxe tantas direções, mas como eu disse, a expectativa que eu tinha era pastorear uma grande multidão, pregar para grandes multidões, mas buscando clareza do que fazer, sem não ter nenhuma convicção clara ainda, eu lembro que eu fui ministrar aqui em Teresópolis, na Escola de Missões, num congresso para jovens e adolescentes, com a 4ª região e a 1ª região, e eu fui uma das pessoas que foi convidada ali para ministrar, e o meu bispo, que é o bispo Roberto, que está ali na 4ª, que tinha sido eleito bispo recentemente, saindo de Cabo Frio, ali nós nos conhecemos pessoalmente, e quando eu voltei para Belo Horizonte, logo ele fez um convite para termos ali um tempo juntos. Eu lembro que eu estava dentro do alojamento do seminário, recebi a ligação, fui surpreendido, eu brinco que eu não sabia nem que roupa eu colocava para ver bispo, nunca tinha conversado com um bispo, e ele contou toda uma história nessa conversa, dizendo que muitas pessoas tinham passado na igreja metodista, e que ela não tinha tido a sensibilidade talvez de acolher, ou de aproveitar, ou de receber essas pessoas, e que ele não queria cometer esse mesmo erro comigo. E aí ele fez o convite. Então, nós temos uma igreja num bairro daqui de Belo Horizonte chamado Venda Nova, é uma região que tem crescido muito, que tem tido muito investimento do governo, mas a nossa igreja, ela não consegue corresponder com esse crescimento, não consegue corresponder com essas demandas ali. Então eu gostaria de desafiar você a ser pastor dessa igreja, e implantar ali o discipulado, transicionar essa igreja, e principalmente levar um avivamento, um despertamento espiritual para ali. Eu fiquei muito surpreendido com isso, porque era uma quebra de paradigmas, né? Porque na época eu não tinha uma formação dentro
da igreja metodista. Mas foi uma das portas que abriu, não dei uma resposta para ele ali no momento, foi quando, buscando clareza, direção de Deus, do que fazer, de todos os convites que eu tive naquele momento, aquele era, aparentemente, aos olhos naturais, o menos atraente, mas foi aquele que eu tive paz, então, de aceitar, e a porta que eu tive paz para entrar. Eu estava saindo de um projeto missionário, aqui na primeira região, na sétima, na época primeira, de 15 dias, voltado para adolescentes, e ao sair desse projeto, eu ia assumir a igreja, em 1º de fevereiro de 2009, e como eu brinquei ontem, todo mundo foi cumprimentar o meu pai, achando que ele seria o pastor da igreja, mas foi uma realidade muito difícil para mim, porque era uma mudança de cultura muito diferente, um povo muito diferente, uma realidade muito limitada. A igreja arrecadava uma média de R$3.000, eu precisava às vezes até que fazer outras coisas para conseguir ter até o meu sustento financeiro ali, uma estrutura física muito limitada, era uma capelinha para 60, 70 lugares, e um povo com uma mentalidade também muito difícil, muito resistente para qualquer mudança. Se eu falasse o nome célula, eu era quase que eu apanhava ali dentro. E a minha pouca idade, eu tinha apenas 19 anos de idade. Mas nessa crise toda, eu lembro que no seminário eu ouvia que um pastor só se torna pastor quando ele primeiro fizer o primeiro batismo, o primeiro casamento, o primeiro ofício fúnebre. Na mesma semana, alguém da igreja morreu. E eu fui conhecer praticamente a igreja toda no velório, alugaram uma van, levaram a igreja inteira. E eu lembro que uma irmãzinha da igreja, me procurando ali, me conhecendo, disse: pastor, meus pais estão aqui. Eu disse assim: que bênção, minha irmã, me apresenta a eles. Ela falou: não, pastor, meus pais estão enterrados aqui. Então eu era muito limitado. Deus deu muita graça e muito favor realmente, mas algo começou a acontecer, o Senhor começou a se mover ali no nosso meio. Então aquelas senhorinhas de 70 e poucos anos, que estavam ali desde o início daquela igreja, começaram a ser visitadas pelo Espírito Santo, começamos a perceber os dons espirituais sendo ativados ali, as pessoas começaram a ser revestidas de poder, a serem batizadas com o Espírito Santo, e foi realmente um reboliço que aquela igreja começou a viver. Mas eu creio muito nisso que o pastor Paulo colocou. Esse avivamento, esse mover de Deus, precisa se desdobrar em uma igreja forte sendo edificada, em líderes sendo treinados, em pessoas sendo geradas, numa paixão missionária sendo despertada. Foi quando, a partir desse mover de Deus e desse avivamento, nós começamos então a olhar para o bairro, a olhar para a cidade e procurar ser uma voz profética ali, ser uma igreja relevante e alcançar as pessoas que estavam ali. E Deus então começou a provocar algo lindo, poderoso entre nós, que eu creio que é apenas o começo. Em 8 anos que nós estamos ali, hoje nós somos de fato uma igreja transicionada para as células, e eu creio que é apenas o começo do que nós estamos vivendo ali. Mas eu creio, e eu quero encerrar minha fala com isso, que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de sementes. Deus não nos dá plantas crescidas, Deus nos dá potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Mas tudo que nós precisamos para ser realmente tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, e para cumprir o nosso ministério, Ele já nos deu e está disponível. O que nós precisamos é ter olhos para reconhecer, ter olhos para perceber, que o Senhor possa realmente remover toda a cegueira e todo o véu que está diante dos nossos olhos. Hoje, o pastor Paulo estava dizendo à tarde, um pouco antes de estarmos aqui, que o que mais impactou ele, ou uma das coisas que mais impactou ele em relação ao movimento de células, é porque o pastor
de fato, ele tem que ser esticado na sua fé, alargado na sua fé. E realmente, porque uma igreja que experimenta o mover de Deus, ela é dinâmica, ela está sempre mudando. Então, quando tudo é do mesmo jeitinho, a mesma cor de parede, a mesma mesa, o mesmo arranjo de flores, enfim, isso é um sinal que o mover de Deus já passou dali há muito tempo. E o mover do Espírito, ele é dinâmico, e nós precisamos ter essa sensibilidade, como o Bispo Mano fala, para ouvir e ter essa coragem para obedecer, para seguir o mover do Espírito, para seguir o mover de Deus. As resistências que nós tínhamos no início eram enormes, as pessoas eram presas àquele templo, àquele lugar, eles tinham uma mentalidade templista. Eu lembro que teve um culto que eu chamei de culto da marreta, que eu peguei uma marreta e comecei a marretar aquela capelinha no meio do culto de celebração, dizendo que eles sairiam dali por bem ou por mal, mas que nós iríamos sair dali. E eu creio que precisa ter entre nós, realmente, essa flexibilidade, essa sensibilidade para perceber a voz de Deus, as direções do Espírito e, principalmente, a disposição e a coragem para corresponder com elas e para obedecer. Então, para concluir e finalizar, o que nós temos de mais precioso, de mais importante, é o mover de Deus. Esse mover, ele pode crescer ao ponto de nós perdermos o controle das coisas, ao ponto de nós perdermos o controle de tudo e vivenciarmos algo que nunca vimos antes e vivemos antes. Eu creio nisso, eu clamo por isso, eu creio que eu nasci para isso, quero viver isso na minha geração, nos dias da minha oportunidade, no tempo da minha oportunidade, mas esse mover de Deus também ele pode diminuir, até o ponto de deixar de existir. Então, muitos lugares que nós vimos grandes avivamentos, grandes despertamentos espirituais, ao longo da história da igreja, muitos desses moveres acabaram, deixaram de existir e se perderam. Mas eu creio que o tempo que nós estamos vivendo, que será a maior colheita dos últimos dias, nunca antes na história desse planeta, tiveram tantas pessoas pisando na terra, e a nossa responsabilidade só aumenta para essa grande colheita, e eu creio que nós fazemos parte disso, amém? E que nós possamos ter então esse coração disposto a obedecer e a corresponder com as direções do Espírito e com esse mover de Deus entre nós, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e depois de compartilhar duas palavras tão edificantes, já desafiam muito o nosso coração. Eu sou um dos pastores da equipe do pastor Paulo e o nosso trabalho é um trabalho mais focado hoje com jovens, E eu queria então fazer uma ponte, a partir daquilo que ele colocou, passando um pouco sobre a minha história, e lançando um desafio que eu creio que é um desafio muito importante para a igreja nos dias de hoje. Quando Paulo conta sobre todo esse mover e esse descobrir de uma direção do Espírito Santo, eu vivenciava isso, mas ainda jovem. Então, quando ele diz aí no ano de 95, no ano de 95 eu tinha 10 anos, mas eu estava lá na igreja. E eu vi as coisas acontecerem. Eu me lembro, ontem mesmo a gente conversava sobre isso, que quando eu tinha os meus 14 anos, eu vivenciei as minhas primeiras experiências ali com o Espírito Santo. Até então eu era filho de crente, até então eu estava ali na igreja, e nunca fui para o mundão, nunca fui conhecer outras coisas, eu temia a Deus, mas eu me lembro que com 14 anos eu realmente tive uma experiência com Deus. E essa experiência marcou muito a minha vida, e uma experiência com o Espírito Santo. E a igreja vivia um mover, mas o que eu via de uma maneira tão linda é que Deus já colocava na juventude uma semente que precisava germinar e crescer. Porque muitas vezes a gente pensa a igreja para o nosso público talvez majoritário, para aqueles que já estão conosco, mas eu percebo na minha própria vida que Deus lançou uma semente lá, e aquela experiência que eu tive com Deus fez toda a diferença.
A partir daquele tempo de muito mover, nós éramos muito poucos adolescentes na igreja. O primeiro acampamento de adolescente nessa nova etapa da igreja, ele tinha ali 30, 40 pessoas. Pequeno. Mas Deus começou a fazer algo no meio da juventude naquele tempo. E foi decidido pela igreja fazer um investimento intencional nessas vidas. Por isso que eu falo que passa pela minha história, porque eu não consigo desatrelar o meu chamado pastoral, o meu dizer sim para Deus, o ministério que Deus confiou nas minhas mãos até hoje, eu não consigo desvencilhar ele de um investimento intencional da liderança e da igreja em uma geração seguinte. Eu jamais, talvez isso seja até uma fala irresponsável, porque de fato Deus é soberano sobre as nossas vidas, mas eu não consigo enxergar uma outra forma do chamado pastoral ter se consolidado no meu coração, sem que eu tivesse passado por um investimento na juventude. Quando nós falamos hoje de uma realidade de uma igreja grande, pela graça de Deus, a Central, uma igreja grande, uma igreja relevante, a gente vai falar aí mais ou menos de 40%, 50% da nossa membresia, ou 40%, 50% daquelas pessoas que estão ali distribuídas nas nossas celas, frequentando os nossos cultos, nós podemos afirmar facilmente que são jovens. Quando eu falo jovem, estou falando de um adolescente de 11, 12 anos, até um jovem aí de seus 28, 29, 30 anos. 40% de uma igreja, que naquela época não tinha tantos jovens assim, mas foi feito um investimento. E eu me lembro que a minha experiência com as células começou de uma maneira muito desastrosa. Eu participei, então, o pastor Roberto, ele começou a fazer um trabalho com os jovens e adolescentes, e ele começou a fazer as primeiras células. Desde aquela época, quando as células começaram, não começaram só para os adultos, mas também começaram para os adolescentes e para os jovens. O mesmo desafio que foi lançado sobre a igreja de crescer, de não se preocupar mais só com aquilo que nós vivíamos ali enquanto família, mas olhar para fora, esse desafio também chegou ao coração dos jovens e dos adolescentes. Eu me lembro que eu participei então daquelas primeiras células de adolescentes que foram formadas. O meu líder era o Felipe, um amigo meu, e nós começamos a nos reunir, a nossa célula era numa praça. Ainda nem acontecia nas casas, a gente estava ali como que num embrião, descobrindo como fazer essas coisas acontecerem, e a gente reunia numa praça, e chegou uma hora, a célula começou a crescer, não era uma experiência assim, nossa, era um meteoro de crescimento, não era nada disso, era um aprendizado mesmo de como fazer. A gente às vezes acha que as coisas vão acontecer já na primeira tentativa, sempre do jeito muito certo, mas a própria história do pastor Paulo e do Pedro vão afirmando que nós precisamos perseverar naquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu me lembro que a gente começou e chegou a minha hora de liderar, e eu falei, filho de crente, né? Eu era filho de crente, já tinha me batizado, tinha tido a minha experiência com o Espírito Santo, e eu falei, tá bom, eu assumo uma célula, e aí eu então fui desafiado a começar uma célula, e comecei com mais 2 pessoas, e foi uma catástrofe completa, foi péssimo, e eu me lembro, por que foi tão ruim assim? Porque as pessoas não queriam ir na minha célula, a célula não deu certo, ela simplesmente não acontecia. Então a minha primeira experiência de liderança, e que eu creio que a partir dali foi desencadeando uma série de coisas, e consolidando o meu chamado pastoral e todas essas questões, foi um fracasso completo. E eu me lembro que, passado algum tempo, eu fui a uma reunião, não foi ninguém, foi outra reunião, não foi ninguém, e eu falei, você quer saber, eu não dou conta de fazer isso aqui é muito ruim. E eu caí na bobeira de fazer o seguinte, quando às vezes nós não conseguimos realizar alguma coisa que foi proposta para nós, a gente, para compensar talvez a nossa falha, ou para compensar a nossa falta de fé, ou para compensar a nossa falta de perseverança e insegurança, a gente começa então a criticar aquilo para justificar algo que a gente não conseguiu realizar. E foi exatamente isso que eu fiz. Com os meus 15 anos, eu
dentro de uma igreja celular, eu começava então, para justificar os meus próprios problemas, as minhas próprias falhas, a minha própria falta de fé, a minha própria, assim, incapacidade de deixar Deus me mudar e mover através da minha vida, eu comecei então o quê? A criticar. Eu comecei então a olhar os meus amigos que estavam liderando e eu falava, esses caras só querem saber disso, isso aí não é legal, isso aí não vai para frente, e nossa, esse cara não tem um pingo de vida com Deus, como é que ele está liderando? E eu comecei a criticar. O problema de quem critica a obra de Deus, e isso traz para mim um temor de não criticar a obra de Deus, nem a noiva, nem a igreja, porque você vai se tornando uma pessoa árida espiritualmente. E foi isso que foi acontecendo, né? Eu estou falando de um testemunho de um adolescente, que estava recebendo investimento da igreja, a igreja queria investir, mas não acontecia. Por quê? Porque eu não abri o meu coração, eu não deixei Deus me mudar, e eu fui então me tornando uma pessoa árida espiritualmente, eu era um religioso vivendo na igreja, e eu me lembro que em um determinado momento isso se tornou assim, insustentável. Nós éramos uma turminha de amigos, dentro da igreja, não frequentávamos a célula, íamos nos cultos, ninguém vivendo no mundão, não era isso, mas era um espírito crítico, uma coisa horrorosa, uma divisão, a gente criando algo que não edificava, que não ajudava. E passado um tempo, aquilo foi se tornando dentro de mim insustentável. E em determinado momento eu falei, Deus, eu não aguento mais. Porque eu via pessoas que há um ano tinham convertido, e eles tinham uma vida com Deus muito mais linda que a minha. Eles tinham uma vida com Deus muito mais viva do que a minha, porque a minha era uma vida religiosa. Porque a minha vida era uma vida de crente, porque eu sempre fui crente. Era uma vida de que ninguém pregava o evangelho. Eu via aqueles adolescentes jovens que tinham 1 ano, 2 anos de convertido, estavam ganhando vidas para Jesus, estavam alegres, estavam dentro da igreja felizes. E eu não era assim. E eu tive então que o quê? Falar, Deus, eu não aguento mais, e quebrantar o meu coração. E até o pastor Roberto falar, perdão, eu tenho andado assim, e eu tomei uma decisão naquela época, uma decisão que hoje eu entendo foi a decisão mais certa que eu fiz. Foi a decisão de recomeçar. Eu falei, olha, eu tenho 16, 17 anos de igreja, mas eu me considero um analfabeto, eu não sei nada, porque tudo que eu sei não serve para nada, tudo que eu sei não gera um fruto para Deus, tudo que eu sei gera em mim uma vida vazia espiritualmente. Eu falei, eu quero recomeçar. E aí eu fui todos os meus amigos, eles estavam envolvidos numa área aqui de células, e eu fui para uma outra área onde eu não conhecia ninguém, e fui para um líder que tinha 1 ano e meio de convertido, conhecia a Bíblia muito menos que eu, talvez tinha tido experiências com Deus inferiores, se é que a gente pode dizer isso, que as minhas, mas eu fui lá e falei, cara, eu quero aprender tudo do zero, eu quero recomeçar a minha caminhada. E a partir dali, a minha caminhada foi, então, recomeçada. Nós estamos falando aí de um investimento inicial de 10, 12 células. Hoje, quando nós olhamos para o universo da Central, nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de 800 células. Nós estávamos falando ali de 50 adolescentes, hoje nós falamos de milhares e milhares. Por quê? Porque é contagioso. E aquilo que Deus foi fazendo na minha vida foi me transformando. E quando Deus transforma uma pessoa, essa pessoa ela precisa ser usada para transformar outra pessoa. E essa é a beleza daquilo que eu vejo hoje na juventude da nossa igreja. Por quê? Porque é formação de líderes atrás de líderes. Então Deus foi me transformando naquela célula, e eu fui mudando, e a minha esposa, nós começamos a namorar, e ela era uma bênção, muito aplicada, e Deus abençoando muito, era uma líder de célula qualificada, e Deus então foi nos chamando, nós passamos a coordenar algumas células, e tudo mudou. Um crítico, alguém que vivia dentro da igreja, não queria nada com a responsabilidade, tinha medo de se frustrar, e que o Paulo fala de medo, e é uma pura realidade. Às vezes a gente diz não para as coisas porque nós temos medo de mexer dentro da gente mesmo, e era assim comigo. Então Deus transformou muito a minha história, e eu comecei a me envolver com as células, comecei a coordenar células, comecei a liderar células, e eu comecei a ver a obra de Deus. Deus começou a me usar para ganhar pessoas, Deus começou a me usar para gerar outros líderes,
E isso fez toda a diferença, e o chamado pastoral dentro do meu coração começou a tomar uma proporção grande. Eu também me formei em engenharia, também era engenheiro, também trabalhei por 6 anos como engenheiro, mas chega uma hora que as coisas começam a ficar incompatíveis. E quando eu me lembro, eu recebo o convite, Daniel, você quer, né, porque você já é um pastor, apesar de não ter o título de pastor, você já pastoreia as pessoas, você quer vir? Eu falo, claro. Para mim, naquele momento, uma decisão que hoje eu diz assim, não foi sofrida, porque o sofrido foi antes. O sofrido foi abrir mão antes. O sofrido foi, há 3 anos antes de confirmar a minha ida ao pastorado, eu me lembro, na sala de televisão da minha casa, eu falei, Deus, hoje eu estou entregando para o Senhor o meu trabalho. Hoje eu estou entregando a minha carreira. O dia que o Senhor me pedir, eu vou te dar. E foi assim que Deus fez. Um investimento. Eu estou aqui, talvez assim, balançando um pouco essa bandeira da juventude, porque são 15 anos de história. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra, as coisas precisam acontecer no começo. E nós não podemos desprezar os pequenos começos, porque são eles que geram as grandes coisas. Se lá atrás não são geradas ali um primeiro acampamento com 30, as primeiras 10 células, nunca vão ser 800 células. Se não são 10 células, se não estão investindo naqueles pequenos ali que dão trabalho, e a juventude, gente, é trabalhoso mesmo. A realidade hoje é essa realidade. Mas eu agradeço a Deus porque a nossa liderança decidiu investir na juventude. Hoje nós somos, cuidando da juventude lá da sede, 3 pastores. Todos os 3 pastores foram gerados nesse mesmo período de crescimento das células. Esses mesmos pastores foram todos frutos desse investimento. Hoje, qualquer traficante, qualquer pessoa, qualquer investimento é feito num menino de 11, 12 anos. Coloca na mão dele um fuzil, coloca na mão dele uma arma, coloca na mão dele droga e fala, agora você é grande. O sexo hoje, qualquer adolescente hoje de 13 anos, 12, 11, está experimentando relação sexual. Isso é uma realidade. 70% dessa geração hoje de adolescentes já teve uma experiência homossexual. Essa é a realidade que está aí fora. Quem vai pregar para eles? Deus pode usar qualquer um, mas eu creio que Deus quer usar um semelhante. Deus quer usar o colega de sala, Deus quer usar o colega do prédio, Deus quer usar o outro adolescente. E nós temos vivido isso na Central, nós temos investido no adolescente, investido no jovem, e criando neles uma mentalidade de que você pode ser uma bênção, você é novo, mas você pode liderar uma célula, você é novo, não tem todo o preparo teológico, mas Deus quer usar o seu coração, você crê que você pode ganhar uma pessoa para Jesus, deixa Deus te usar. Então, essa é a história daquilo que Deus tem feito na minha vida, tem feito na nossa igreja e tem feito na nossa juventude. Eu queria compartilhar com vocês, para te incentivar a olhar para essa juventude, olhar para essa meninada que está aí, e investir na vida deles, porque eles têm um grande potencial e podem ganhar muitas vidas para Jesus. E desses aí que hoje não são nada, vão sair os novos pastores, vão sair os novos líderes, porque é assim o reino de Deus. Ele é sempre um reino movido por novidade. E a nova geração, a gente não pode deixar existir uma perda. Nós temos que, geração a geração, pregar o amor de Jesus, formar líderes e alcançar as cidades. Amém? Então esse é o meu compartilhar. Deus abençoe vocês.